Gerenciamento dos entregáveis. Como controlar o envio dos entregáveis de projetos de engenharia? O que é o gerenciamento de entregáveis? É uma forma no qual documentos de engenharia que passaram por um processo de revisão e aprovação interna são emitidos aos seus clientes finais. Ou seja, este sistema controla e garante que um determinado documento foi de fato entregue ao seu cliente. Neste momento, iremos discutir como é que funciona o gerenciamento de entregáveis e logo após será feita uma demonstração prática do sistema. Um fluxo típico de entrega de documentos de engenharia. Tipicamente, um documento é elaborado internamente na empresa de engenharia. Este documento passa por um processo interno de revisão e até que em um determinado momento, este documento pode ser enviado ao seu cliente. Ou seja, elaborou, revisou e pode ser emitido ao seu cliente. Utilizo aqui a palavra formalmente, pois o sistema garante que a entrega seja formalizada. De que maneira? Quando um documento é enviado ao cliente, ele vai confirmar que de fato recebeu a informação. O cliente vai verificar no que recebeu se atende às suas necessidades. Caso o documento ou documentos entregues atendam à necessidade, o cliente vai aceitar o documento e formalizou formalmente que o fluxo de entrega acabou. Caso contrário, verifica que não atendeu a necessidade, este cliente faz comentários nessa informação recebida, nesses documentos recebidos, e ele vai solicitar uma nova revisão do documento. Os documentos, depois desta fase de revisão interna, ou seja, dentro da sua engenharia, esta informação que foi recebida falando, olha, o cliente não aprovou devido a tais fatores. Uma nova revisão é feita nessa documentação. Esses documentos podem novamente ser aprovados e emitidos ao cliente. E o documento é emitido novamente ao cliente. O cliente vai novamente verificar se está tudo bem. Se estiver tudo bem, aceita. Caso contrário, o ciclo continua até que, em um determinado momento, este documento vai ser formalizado e a entrega será terminada. Benefícios. Desta maneira que iremos mostrar na prática. Um fluxo de entrega completamente eletrônico e com evidências claras e formalizadas que a entrega de fato aconteceu. Agora, iremos ver este fluxo na prática. Iremos rodar o fluxo completo no cliente, no software aplicativo, e iremos mostrar até o final do processo como que este fluxo vai ser executado. Neste exemplo prático, iremos carregar o ProjectWise Explorer, criar alguns documentos, passar os documentos à fase de pronto para emissão. O documento será emitido ao cliente externo. O cliente externo irá receber essa documentação, fazer comentários em cima e devolver essa informação ao cliente do ProjectWise, de forma que a gente fecha o ciclo, ou seja, emite o documento para fora inclusive do ProjectWise. O cliente externo irá acessar essa informação e fazer os seus comentários, e essa informação irá voltar automaticamente ao ProjectWise. Vamos mostrar dessa maneira. Eu vou entrar no sistema ProjectWise, conectado como um usuário. A gente nota aqui algumas coisas. Tenho aqui uma estrutura de pastas, um exemplo, no qual tem um projeto. Este projeto é o que chamo de projeto conectado. É um projeto, uma estrutura de pastas no ProjectWise que possui uma característica especial, que é o fato de este projeto estar ligado à internet em um local onde o usuário externo terá um acesso controlado à documentação. Porém, o usuário externo não irá acessar o ProjectWise diretamente. Não. O cliente externo tem uma interface própria, um portal próprio, onde seus comentários serão feitos e ao final do processo, seus comentários são importados ao ProjectWise. Ou seja, em momento algum deste fluxo, desta demonstração, o usuário externo irá ter acesso aos documentos do ProjectWise. Ele não tem acesso neste fluxo. Neste momento, criaremos documentos numa pasta, por exemplo, de uma arquitetura civil. Irei criar alguns documentos, somente para ilustração do processo, criando aqui um modelo A0,
é um modelo de arquitetura, um memorial descritivo, que tem um código sequencial, o código 1. Tem sua ficha com seus atributos. Não vou preencher neste momento, apenas por uma questão de demonstração. E o documento é criado no sistema. Tenho lá um documento criado na fase de elaboração. Criarei mais um documento, também um a 0, também um memorial de cálculo. Reparem que já calculou o sequencial próximo mais um, ou seja, dois documentos distintos. O sistema não permite que códigos sejam duplicados. O que tem neste momento? Eu tenho dois documentos na sua fase de elaboração. Neste momento, eu não vou entrar nos arquivos para fazer as edições do modelo CAD em 3D, mesmo porque não é o objetivo dessa demonstração. O que farei aqui é o seguinte: irei avançar a fase dos documentos, possuo um atributo que indica, eu como engenharia, por que eu quero emitir esse documento? Eu quero emitir para aprovação. Aprovação de quem? Do meu cliente externo. Seleciono os documentos e já mando o documento para a fase seguinte, no qual tenho lá para emissão da guia de remessa, ou seja, pronto para emissão para fora do sistema, para que um cliente fora do Projectuais possa aprovar esses documentos. Na prática, faço o seguinte passo: marco os documentos, seleciono a opção de Deliverables Management ou o gerenciador das entregas. Nesta tela, eu opciono o meu desejo nesta entrega. Primeira pergunta: qual o assunto? Para aprovação. Aqui seleciono o propósito, para aprovação. Posso ter múltiplos propósitos, a gente pode parametrizar isso aqui. Comentários, para aprovação externa. Destinatários. Seleciono aqui quem vai receber esse documento externamente à tua empresa para que ele possa fazer os seus comentários. Vou selecionar aqui uma outra pessoa, o Rogério Duarte, que é fora da Bentley, uma empresa externa. Este cara é o destinatário. Tenho lá duas opções de reconhecer, confirmar o recebimento e é obrigado a responder também. Os documentos estão aqui, documento 1 e documento 2. Ok. Agendamento. Aqui o sistema possui cobranças. Por exemplo, se o usuário externo não confirma o recebimento até esta data, o sistema automaticamente vai mandar e-mails solicitando esta confirmação. Se o cliente externo não respondeu, ou seja, não deu uma opinião sobre os documentos até essa data, o sistema novamente vai ficar cobrando a pessoa para fins da sua aprovação. Mais tarde mostrarei para que servem essas duas guias de auditoria e das respostas. Bem, eu sou um usuário que pode emitir esse documento. O meu perfil de usuário permite isto. Então, eu clico aqui no botão Issue, que significa envio. Enviar solicitando a aprovação do documento. Os dados foram prontos, estão confirmados. Eu vou confirmar. A partir do momento que eu confirmo um envio, esta informação vai ser enviada ao cliente externo, de maneira completamente controlada. Esse documento indica que, olha, foi enviado para aprovação por tais pessoas, o tempo para as respostas e tudo mais. Neste momento, eu, no meu papel de emissor de documentos, estou parado agora esperando o retorno dos comentários do meu usuário externo. Eu estou aqui conectado como o usuário externo que recebeu esta notificação. Ele recebe um e-mail dizendo: você tem documentos para aprovar. Tem aqui alguns dados do projeto e eu, como usuário externo, irei acessar esta página. E nesta página, irei observar os comentários que foram recebidos da pessoa da empresa que solicita a aprovação. Venho aqui no sistema de gerenciamento de entregas, que é este portal. É um portal no qual os documentos são enviados. Entro com o usuário e senha do usuário externo, conecto. O usuário externo enxerga: olha, você tem documentos para comentar. Posso clicar aqui e observar
a página de rosto, que tem um aspecto muito parecido com quem conhece com a guia de remessa. Tenho campos, diversos campos, informações, é tudo parametrizável, no qual tenho aqui a relação de documentos que está sendo entregue e seus motivos e tudo mais. Todos os campos desta interface podem ser parametrizados. Então, minha única alternativa, se eu quiser observar os documentos, é confirmar o recebimento. Ou seja, quando eu clico aqui, eu estou confirmando ao emissor desta guia de remessa ou deste gerenciador de entrega que eu confirmo que recebi os documentos. Eu clico aqui, confirmo. É a única alternativa possível no momento. Quando confirmo o recebimento, uma capacidade surge que é baixar o conteúdo, ou seja, eu posso agora verificar o que eu recebi. Clico no comando de baixar conteúdo, ele gera um arquivo zip com toda a informação. Observa aqui o documento 1, documento 2, a guia de remessa, com todas essas informações que me forem enviadas. O que a pessoa vai fazer? Vai baixar isso na sua máquina e fazer sua análise interna da documentação recebida. Processo normal da engenharia dele. Ao final do processo, esta pessoa que foi notificada das ações, ela vai ter que... Eu solicitei que ela respondesse. Eu falei, eu quero que esta pessoa responda a minha informação. Como é que isso funciona? Esta pessoa externa, após as suas decisões de engenharia com esse documento, irá aqui na guia minhas respostas. Ele vai responder aqui a cada um dos documentos enviados. Ele vai fazer algum comentário. Por exemplo, documento aprovado, sem comentários. Este está aprovado, sem comentários. Ele vem no outro documento agora. E neste aqui em particular, ele vai falar que não foi aprovado. Eu posso aqui anexar alguns arquivos do meu computador para que isso seja enviado de retorno à pessoa que gerou esta guia de remessa. Marquei aqui alguns documentos do meu micro. Selecione a resposta, foi rejeitado. Essas respostas também a gente pode manipular. Já tenho aqui meus documentos e posso enviar as respostas. Quando assim eu faço, significa finalizei os meus comentários nesse documento e eu vou enviar a resposta. Quando eu envio a resposta à pessoa que emitiu esta guia de remessa, eu não tenho mais ação no documento. Esta guia vai se tornar leitura apenas. Então eu falo, está tudo certo? Tem certeza? Sim. Esse é o meu comentário. Ok. Envio a resposta. Quando esta ação acontece, o que aconteceu? Do lado de fora, a pessoa recebeu os documentos, fez os seus comentários e essa informação volta de maneira automatizada ao ProjectWise, já ligado aos documentos originais que foram emitidos para fora. Isso é visto desta maneira. Ao final do processo, quando todas as pessoas que receberam esta guia de remessa responderam, o e-mail é enviado à pessoa que criou esta guia de remessa, mostrando, olha, todas as pessoas responderam. E neste momento, a pessoa criadora da entrega do documento é notificada e ela pode tomar as suas providências junto aos documentos. Desta maneira, a pessoa que enviou esses documentos, ela volta à interface do ProjectWise e ela pode observar o seguinte, olha, deixa eu observar esse transmittal que foi enviado. Ok. Todo mundo respondeu, já está no prazo, está tudo correto. Observo, então, eu como enviador desta guia, os destinatários responderam, os documentos estão aqui. Eu vejo uma coisa interessante, auditoria. Na minha auditoria, todas as ações que foram feitas nesta transmissão, neste transmittal, ficam registradas. Então, por exemplo, eu sei que o usuário externo respondeu. Aqui está mostrando que a resposta final foi criada. Aqui consigo ver as respostas de cada um dos usuários que, por acaso, estiverem nesta guia. O que é interessante? Está tudo auditado. Dessa maneira, temos uma formalização da entrega, como pela resposta da pessoa na auditoria, e temos as respostas individuais já ligadas aos documentos e estão também visíveis nesta interface.
Podemos aqui então observar todos os seus comentários e tudo. Eu vou carregar os comentários, os arquivos de comentários que foram recebidos, para mostrar o que acontece com aqueles anexos que foram enviados de fora para dentro do ProjectWise. Se eu observo, por exemplo, os documentos que foram enviados, do documento 1 e documento 2, na interface do ProjectWise tem uma nova guia, a guia do controle dos entregáveis. Nesta guia, posso observar, por exemplo, no documento número 1, ele foi enviado por esta guia e tem estas respostas. Posso ter aqui múltiplas respostas de múltiplos usuários externos. O mesmo acontece para o documento 2. Nesta guia aqui eu vejo, o documento foi aprovado sem comentários. Perfeito. Vejo o segundo documento. Opa, foi rejeitado. Foi rejeitado por essa pessoa. Vejo os anexos. Clico aqui, observo a pasta do ProjectWise onde estes anexos foram recebidos automaticamente. Observo aqui, para o transmitters com este número, eu tenho estes anexos. E com isto, o que acontece? O pessoal da engenharia recebeu os comentários externos e internamente existirá a decisão da engenharia falar, ok, o que faremos? Uma nova revisão? Vai contestar os comentários? Ou seja, processo formal da engenharia. Porém, completamente controlado, tanto em termos de documentos enviados, quanto em termos de informação recebida de volta dos usuários externos, dos seus clientes, de maneira que não há perda de informação. De maneira que todo o loop, todo o contexto da entrega é completamente gerenciado, mesmo para documentos fora do ProjectWise. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.